Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Essa é a segunda aula do tema da Cristologia e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os nomes e títulos de Jesus e os estados que Jesus esteve ou está ainda nesse mundo e na nossa vida. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, são versículos principais aqui para a nossa reflexão. O texto diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esse finalzinho é o versículo 21. Jesus então entra na sinagoga de Nazaré, o local onde ele havia sido criado, e ele toma o rolo do profeta Isaías e ele faz a leitura desse texto que era uma referência ao Messias. E ele diz, esse texto, essa profecia acaba de se cumprir hoje. E ele então atribui a si essa expectativa do Antigo Testamento de que viria o Messias. Esse texto se relaciona com o primeiro título que Jesus recebe, talvez o maior ou o mais conhecido, de que Jesus é o Cristo. Tem gente que até acredita que o nome de Jesus é Jesus Cristo, mas Cristo é, na verdade, um título que Jesus recebe e que afirma então que ele é o Messias. Cristo ou Christos é uma palavra grega que está traduzindo um termo do Antigo Testamento exatamente com esse significado, Messias. Jesus, nós não temos um registro de qual era o nome dele, mas existem algumas referências. Então falam de Jesus de Nazaré, que era uma forma de definir as pessoas e de diferenciá-las, né? Jesus não era um nome incomum, não é Jesus a única pessoa com esse nome. Ou então Jesus teria o nome de Jesus Bar José, que era e que é até hoje uma forma de no Oriente as pessoas designarem. Então Jesus ele estava relacionado com a família do seu pai, no caso José. Então Jesus Cristo não é o nome de Jesus e o seu sobrenome, é uma função que ele ocupa. A função do Messias no Antigo Testamento, se você se lembrar, especialmente no profeta Isaías, é uma pessoa complexa, é uma pessoa que tem muitos atributos, muitas qualidades e que, de certa forma, ele ocupa um papel em várias esferas. Então, diz que o Messias seria alguém que traria um governo muito positivo, que traria uma forma de lidar com as pessoas diferente da forma displicente ou abusiva que os governadores que nós conhecemos têm. Diz também que que o Messias, né, ele teria a função de ser o pastor do seu povo, ou seja, ele seria alguém que cuidaria deles, que apacentaria, que traria a esfera da proteção, do amor, do cuidado para com essas pessoas. Também fala a respeito do Messias como aquele que é o servo sofredor, especialmente isso no capítulo 53 de Isaías. Então perceba que a figura do Messias no Antigo Testamento é uma figura de uma pessoa, sempre foi entendido que seria um homem, uma pessoa de carne e osso que ocuparia esse papel, e ele ocupa então várias esferas dentro das relações humanas, mas sempre no sentido de trazer uma redenção, ou seja, de mudar a condição que o povo se encontra. Esse tipo de pensamento acabou sendo cristalizado, acabou sendo fortalecido dentro da comunidade judaica como um líder político-militar. Tanto que essa posição é uma posição muito difundida, você já deve ter ouvido falar disso algumas vezes. A ideia é que os judeus eles não conseguiram reconhecer em Jesus o Messias exatamente porque a mensagem de Jesus não era uma mensagem contra Roma para que Israel fosse novamente uma nação poderosa, a maior nação do mundo. A mensagem de Jesus era uma mensagem de um reino que não é desse mundo,
né? Ainda que ele se manifeste nesse mundo. Então, o primeiro título que nós temos é falando a respeito de Jesus como o Cristo, né? E todas as vezes que nós falamos, ou quando na Bíblia aparece de forma invertida, né, Cristo Jesus, nós estamos falando então que Jesus é o Messias. Os próprios judeus, aqueles que se fizeram oposição a Jesus, eles utilizaram esse título para Jesus. Mas é claro que não num formato em que eles estavam reconhecendo o poder de Jesus e a glória de Jesus. Não, pelo contrário, eles estavam fazendo uma chacota, estavam dizendo que Jesus se dizia ser o Cristo, mas ele era um Cristo falso. O segundo título que nós temos a respeito de Jesus na Bíblia é Senhor. E esse é um título muito usado, né? E a gente precisa fazer uma distinção aqui sobre algumas formas em que esse título aparece na Bíblia. Antes, uma informação muito importante é que logo no início da igreja cristã, a expressão Jesus é o Senhor foi adotada pela igreja para que Jesus fosse exaltado, o reconhecimento de que Jesus é Deus. Então, se você ler a sua Bíblia, lá toda a Bíblia, na verdade, mas especialmente no Antigo Testamento, aparece a palavra Senhor toda com as letras maiúsculas, né? Essa palavra Senhor com a letra maiúscula, ela é a tradução do nome de Deus, da forma como Deus se apresenta, né? Que é Yahvé. Nós entendemos esse nome, e os judeus entendiam esse nome como um nome que não deveria ficar sendo pronunciado, até porque existem isso, né? No hebraico a gente tem as consoantes apenas, né? Então as vogais nós não temos. Então o religioso judeu ele tinha medo de pronunciar o nome de Deus errado, mas há um consenso de que o nome seja Yahvé, né? A pronúncia um pouco diferente, mas o nome traduzido para o português seria esse. Então, na nossa tradução bíblica, você vai ver sempre a palavra Senhor com todas as letras em maiúsculo. Existe ainda uma segunda designação para Deus, com Senhor sendo o S maiúsculo e as outras letras minúscula. Essa é uma tradução da palavra Adonai, que é um termo também hebraico utilizado para que Deus seja reconhecido. O judeu ele preferia usar Adonai, que seria uma tradução livre nossa, a palavra Deus, do que usar Yahvé, que era o nome do Senhor, até numa forma de demonstrar respeito, reverência por aquilo, pelo nome de Deus, né? Então, quando nós passamos para o Novo Testamento, o Antigo Testamento grego, Novo Testamento hebraico, a palavra no grego é Kyrios, né? Então, essa palavra ela é atribuída a Jesus Cristo como o Senhor. Acontece que o contexto do Novo Testamento traz uma riqueza para a gente entender como que isso funciona. César, o imperador, né, o imperador romano, ele atribuía a si o título de César é o Senhor. E os cristãos, como eu já disse, faziam então uma diferença dizendo que Jesus é o Senhor. Então, Kyrios tem três formas de uso, né, no Novo Testamento. A primeira delas é Senhor, com todas as letras em minúsculo, que se refere a uma condição de respeito à pessoa, como a gente mesmo utiliza hoje quando a gente vai falar com alguém e chama a pessoa de Senhor. Ninguém entende que a gente está dizendo ali que aquele homem é Deus. A gente está tratando como uma forma de respeito. Então, essa expressão ela aparece na Bíblia e algumas vezes no Novo Testamento você vai ver que as pessoas se aproximam de Jesus e o chamam de Senhor com todas as letras em minúsculo. O que eles estão fazendo é simplesmente tratar Jesus com respeito, né? Uma segunda forma em que Kyrios aparece no Novo Testamento é como o dono de escravos. Então, o Senhor é aquele que é o dono dos escravos. Na nossa língua portuguesa também existe uma conotação semelhante a essa quando a gente fala do momento histórico aqui no Brasil nós tínhamos escravos. Então,
o escravo era o Quírios e o senhor era o Quírios e o escravo era o doulos. Inclusive o apóstolo Paulo gosta muito dessa analogia de dizer que ele é o escravo de Jesus, né? A gente tem, só para você poder conferir, uma referência em 1 Coríntios 6, 20 e depois no capítulo 7, 23. E o terceiro uso é um uso mais elevado da palavra Kyrios, que é exatamente a que César atribuía a si, que o imperador romano atribuía a si mesmo, que era essa figura do Senhor, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que domina sobre todas as coisas. Essa figura é então atribuída agora a Jesus, é passada a Jesus. Então Jesus é o Senhor, essa é uma forma de se referir também a Jesus, né? Então, Christus ou Cristo e Kyrios ou Senhor. Uma última figura nesse aspecto das apresentações, existem várias, eu selecionei 3 aqui que são as principais. O terceiro título que Jesus usa para si é Filho do Homem. E essa é uma figura que muita gente entende como se fosse uma forma de Jesus se manter humilde, né? Então ele não coloca como sendo o Filho de Deus, ainda que fosse, ainda que é, mas ele coloca para si o título de Filho do Homem, como se fosse uma maneira de estar rebaixado ou como se fosse uma figura menor. É importante notar que Jesus mesmo, ao falar sobre si, ele sempre utiliza o termo Filho do Homem. Mais ou menos 80 vezes aparece essa expressão no Novo Testamento, sendo que apenas 3 ou 4 não são da boca de Jesus, né? Então Jesus ele se identifica como o Filho do Homem. Se você perguntasse para ele quem ele ia falar que ele é o Filho do Homem. Essa figura do Filho do Homem não é uma expressão banal, uma expressão comum, né? Como a gente diz muitas vezes para as pessoas, o Filho de Deus. Não é nesse sentido. O termo Filho do Homem é de uma figura, de uma pessoa que é descrita especialmente no profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ali nós temos Daniel tendo uma visão do julgamento, né, de Deus. Aparece ali como uma figura chamada o ancião de dias, ou seja, alguém que tem controle sobre toda a história. E nesse momento em que Daniel vê esse julgamento acontecendo, aparece, e ele usa esse termo, aparece uma figura de alguém vindo em glória como um filho de homem, como um filho do homem. E esse filho do homem então se torna uma expressão, se torna uma designação, né? A ideia é que ainda que Deus está ali julgando, existe uma outra figura relacionada com Deus, que é a do Filho do Homem. Para o judeu isso era muito mais claro, porque o judeu ele aguardava as profecias, então ele conhecia o texto do profeta Daniel e sabia dessa relação que existia entre aquele que viria, né, o Filho do Homem. Então, muito diferente de dizer que Jesus atribui esse título para si mesmo como uma figura de humildade, querendo demonstrar que ele estava submisso. O que nós temos é a figura de uma pessoa gloriosa, né? A profecia de Daniel não fala a respeito de alguém humilde, de alguém desprovido de recursos. Pelo contrário, fala de alguém que vem em glória para realizar aquilo que precisa ser feito. Então, esses 3 títulos são títulos importantes para a gente reconhecer Jesus na Bíblia, né? Então, todas as vezes que você vê esses títulos, você pode fazer uma anotação ali para você lembrar ou para você ver o quanto a Bíblia é recheada, o quanto o Novo Testamento é recheado de referências a Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Filho do Homem e outros títulos que vão apresentando Jesus nessa complexidade, mas ao mesmo tempo apontando claramente para aquela função que Jesus ocupa. Quando a gente fala sobre a segunda parte dessa aula, que é os estados de Cristo, nós estamos falando sobre
os papéis ou sobre a forma como Jesus se apresenta e que também dão indicação para nós de como Jesus pode ser entendido, né? Observe então que a gente tem um primeiro momento em que é o de Jesus, vamos chamar assim, pré-encarnado, né? Jesus na eternidade, antes de se tornar um menino, né? Esse texto, ou essa referência, ela se encontra de uma forma muito abrangente em João, apóstolo João, e nos textos dele, tanto o Evangelho como as cartas. Então, João faz questão de começar o seu Evangelho enfatizando que Jesus ele era alguém que já existia, né? Alguém que já estava nesse mundo agindo. O primeiro versículo do capítulo 1 de João começa dizendo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, existe um papel de Jesus ocupado antes de conhecermos ele como o Jesus de Nazaré, né? Então, esse, essa, esse estado de Jesus, ele é descrito também em Efésios, no primeiro capítulo, e em toda a Bíblia, antes da criação, vai ser dito que Jesus já existia, né? Já mantinha essa relação trinitária da Trindade ali com o Pai e com o Espírito Santo. Muitas referências são feitas a Jesus como sendo o instrumento da criação, né? Você vai ter Colossenses falando que todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Você vai ter um texto que carece de uma explicação um pouquinho maior, mas em Provérbios, falando da sabedoria como a sabedoria que cria, né? E existe uma compreensão ali de que fala-se então a respeito da pessoa de Jesus. Nós temos o próprio plural ali de Gênesis, né? Façamos o homem com a nossa imagem. Então Jesus, ele ocupa, antes da encarnação, um papel muito importante. Esse papel que Jesus ocupa antes da encarnação, ele também se refere ao Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha nascido, né? E no Antigo Testamento nós temos muitas figuras que são apresentadas ali que nós chamamos de tipos de Cristo, né? Então, são pessoas, são figuras que demonstram uma, uma característica que Jesus apenas vai concretizar, né? Uma delas é aquela figura misteriosa do Melquisedeque, que vai buscar a oferta ali, o dízimo de Abraão, né? Então, essa figura não é uma figura, um sacerdote que vem da tribo de Levi, que vai ser constituído muitos anos depois, né? Talvez 400 anos depois. Mas é uma pessoa que vem como um sumo sacerdote e tem o direito e tem a autoridade de receber aquilo que é para Deus. Depois, em Hebreus, nós temos que Jesus, ele é um sumo sacerdote, não dessa tribo de Levi, que é uma tribo designada por Deus, mas que comete muitos erros, mas Jesus é um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então, no Antigo Testamento nós temos pessoas, nós temos ações, nós temos figuras que falam a respeito do que Jesus vai ser posteriormente. Jesus mesmo faz afirmações a respeito da sua eternidade, quando ele diz, por exemplo, em João 8,58, que ele é anterior a Abraão. Como que Jesus poderia ser se Abraão nasceu, viveu, morreu muitos anos antes de Jesus? Então Jesus está dizendo, olha, antes mesmo de Abraão existir, eu já existia, né? Um outro texto é João 17, verso 5, quando ele fala a respeito da relação que ele tem com o Pai, né? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Mais uma expressão falando a respeito de Jesus pré-encarnado. Depois nós temos Jesus encarnado, que é o que nós temos descrito no Evangelho, e o nosso credo
né, o credo apostólico, que também tem aí uma dificuldade, né? Tem gente que acha que o credo apostólico é da Igreja Católica, não é. É o credo, o primeiro credo, vamos dizer assim, que a Igreja Cristã elaborou para que o entendimento do credo é mais ou menos o seguinte: são afirmações que limitam ou que delimitam aquilo que se pode crer. Então, quando se diz do credo apostólico, aqueles elementos que estão ali são os elementos básicos para que você seja um cristão. E a afirmação que se tem a respeito de Jesus é: ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Todas essas expressões são expressões bíblicas, né? Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, são expressões que nós temos abundantemente nos evangelhos. Quando fala sobre padecer sob o poder de Pôncio Pilatos ou sob Pôncio Pilatos, é porque Pilatos era o governador da época, então se alguém tivesse que assinar a carta de execução, seria Pilatos. Ele foi crucificado, morto e sepultado também são expressões claramente ditas, né, no Novo Testamento. Desceu ao Hades, ou seja, esteve morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Então, esse texto, ou essa sistematização, fala a respeito do nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e ela é descrita de uma maneira interessante porque é da humildade para a glória, né? Então, é como se determinasse que Jesus ele sempre esteve nessa caminhada, né? E aí alguns teólogos discutem essa questão, mas a gente pode ver momento glorioso em todas as condições em que Jesus viveu. Por exemplo, o nascimento de Jesus é uma ocasião muito simples, né? Jesus não tinha lugar onde ficar, então você pode dizer, tá vendo? Olha, coitado, né? Uma situação de humilhação. Mas ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos um coral de anjos cantando e exaltando o nome dele. Então você tem um momento de humildade, mas você vê que sempre a glória de Deus o acompanha, né? A glória que é dele. Quando você tem o relato, por exemplo, do batismo de Jesus, acontece a mesma coisa. João ainda João Batista ainda diz: eu não poderia fazer isso, né? Você quem deveria fazer por mim. Mas Jesus ele fala: não, é esse o momento, é assim que tem que acontecer. E ali nós temos um momento de humildade, mas ao mesmo tempo nós temos a voz dos céus descendo, dizendo que ele é o Filho amado e que Deus tem muito prazer. Então perceba que em todos os momentos nós temos Jesus na condição de uma pessoa humilde, mas especialmente na condição de alguém que é exaltado. Por fim, a última figura que nós temos de Jesus, ou o último papel que nós temos, é que nós precisamos reconhecer que Jesus ascendeu aos céus, né? Então hoje ele está novamente em toda a sua glória. Como diz Mateus 28, ele tem toda a autoridade sobre terra e céu. Então a figura agora é a figura do Rei dos Reis. Se eu perguntar para você qual é o alvo final do ministério de Jesus, talvez você diga que era perdoar os pecados ou nos redimir, né? Mas o alvo final do ministério de Jesus é o seu retorno e a consumação de todas as coisas. Então, a história de Jesus não acabou. A história de Jesus, ela na verdade vai ter o seu clímax, o seu momento maior, no momento em que ele voltar e assim ele colocar todas as coisas em ordem, porque as coisas ainda estão meio desorganizadas, né? Existem várias parábolas no Novo Testamento falando que ele é o Senhor, mas que ele está, entre aspas, ausente, ou seja, ele está permitindo um tempo para que as coisas se acomodem aqui e depois ele vai retornar e vai consumar todas as coisas. Então esse é o ponto alto do ministério de Jesus, esse é o clímax do ministério de Jesus, que é quando de fato a nossa vida com Deus vai ser plena, nós vamos viver com Ele.
Então, essa é uma outra figura, esse é um outro estado de Jesus. Como a gente falou, por exemplo, do Filho do Homem, vindo em glória e majestade, essa é uma figura, ou esse é um momento em que Jesus também vai ocupar esse tipo de papel, né? Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o rei por excelência e ele é o profeta, ou seja, aquele que fala a respeito de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, que são os ofícios de Cristo. Infelizmente, eu acredito que a gente ainda vai estar nesse formato aqui na semana que vem, mas nós vamos continuar estudando a respeito de Jesus e da sua pessoa nesse mês, e eu espero que o quanto antes a gente possa voltar para ter aquela interação que é muito mais gostosa do que você ficar apenas ouvindo aqui. Mas eu gostaria que você, que tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, que você colocasse depois aí embaixo, né, do envio desse vídeo, que você colocasse aí os seus questionamentos, os seus acréscimos, que você colocasse aquilo que talvez não ficou claro, né? É muito mais gostoso quando a gente está junto, porque as dúvidas dos nossos irmãos acabam trazendo clareza para nós, né? Mas é isso. Então, sobre os nomes de Cristo, sobre os estados de Cristo, é muito difícil a gente esgotar todo esse assunto, mas aqui tem alguns apontamentos para que fique mais fácil para a gente manter a nossa relação com Jesus de uma forma saudável, reconhecendo Ele sempre como o nosso Senhor e Deus. Então, até a próxima e que Deus abençoe você.